Olá, povo queridos, que a paz do nosso Deus seja sempre convosco, né? Com você, com o Senhor, com a senhora, com a sua família. Que Deus ele continue lhe dando a direção em casa, no trabalho e dando sabedoria, direção nas coisas espirituais para servir a Ele. Tá bom, povo querido? Olha a Bíblia Sagrada, ela está cheia, está recheada de promessas, de palavras que nos traz sabedoria, forças para viver, para vencer, que nos traz fé, nos dá a direção para seguir no caminho certo. Como Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus ele é o caminho, né, da vitória, da felicidade. Ele é a verdade está em Jesus, está na Bíblia, na palavra dele. Ele é a vida. Quem olha para Jesus, obedece, tem vida. Tem vida. Né? Como ele disse em João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que é vida com abundância? Não é só financeira. É em todos os aspectos da vida. Então a verdade está em Jesus, o caminho está em Jesus. A vida está em Jesus. Se está em Jesus, para que eu correr atrás de outras pessoas? Se o segredo da vitória está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, para que eu correr atrás de revelações, de palavras, de outras pessoas? Se Deus quiser usar alguém para me revelar algo, para falar comigo, ele vai usar na igreja, na rua, no trabalho, aonde eu estiver. Mas eu não preciso correr atrás para me consultar. Quem faz isso, amém. Eu não vou desfazer, mas a minha fé está aqui, na palavra de Deus. E, portanto, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, se vocês puderem também confirmar. No livro de Tiago, no capítulo 4, o versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Ele deixou escrito assim, olha. Sujeitai, portanto, a Deus. A primeira parte, preste atenção, povo queridos. A primeira parte que o cristão, que a pessoa que confessa uma fé em Deus deve fazer, é se assujeitar a Deus. A segunda parte, resistir ao diabo. E a terceira parte, Deus vai fazer através da nossa obediência, da nossa fé. Ele vai fugir. E ele fugirá de vós. Quando a gente se assujeita a Deus e resiste ao diabo, certamente ele fugirá. O que é se assujeitar a Deus? Se assujeitar a Deus é quando nos colocamos à disposição dele, à dispensação dele, de verdade. Entregamos a nossa vida, a nossa causa diante de Deus, nas mãos de Deus. Se humilhar diante dele. E resistir ao diabo, resistir os problemas. O que é isso, pastor? É eu estar sempre confiando aqui, olha, na palavra, orando, buscando a Deus. Ao invés de eu pensar algo negativo, pensar mal, colocar mágoa no meu coração, raiva, rancor, eu querer discutir, querer brigar, querer usar minha própria sabedoria, minha própria força, eu vou resistir ao diabo em oração, em vigilância, primeiramente, consagrando a minha vida, buscando em Deus, lendo esta palavra e pedindo força a Deus para viver. Lutas sempre virá. Vai haver situações que o próprio Satanás ele vai querer jogar para que nós não venhamos acreditar na palavra de Deus, acreditar em Deus. Desistir, perder a nossa bênção, a nossa vitória. Por quê?
Quando as lutas estão grandes, Satanás está atacando, investindo, usando um e outro, usando vários meios, várias formas, e estamos servindo a Deus, é sinal que por trás está vindo uma grande bênção, uma grande vitória. E ele, por saber disso, ele vai investir pesado para que nós não venhamos alcançar. Vamos ver lá o caso de Jesus, lá no deserto, em Mateus 4, o Evangelho, que diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito de Deus, permissão de Deus, para o deserto para ser provado, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Deus ele conhece o nosso coração, a nossa vida por completa, por dentro e por fora. Mas ele quer nos provar como somos provados na escola, na vida. E como ele nos deu o livre-arbítrio, ele quer ver a nossa escolha, a nossa decisão. Se a nossa escolha vai ser boa ou ruim. Porém, se escolhermos algo bom, perseverar, servir a Deus, cedo ou mais tarde, vamos alcançar o que queremos, a vitória. Então Jesus foi tentado, mas ele veio lá para Tiago 4,7, ele se assujeitou a Deus, ele não lutou com as próprias forças, mas pela fé em Deus, na palavra. Ele resistiu ao diabo, segunda parte. E o diabo ele fugiu de Jesus. Os anjos veio e o serviu. Ou seja, quando a gente fazemos a nossa parte na palavra, servir a Deus, Deus vai enviar anjos para nos servir, nos ajudar. Como diz no Salmo 91, que aos teus anjos ele dará ordem ao nosso respeito para nos livrar, para que não venhamos tropeçar em pedra alguma, ou seja, para que não venhamos cair nas ciladas do diabo, nos problemas. Ele nos livrará do laço do passarinheiro, enfim, por aí vai. Então nós temos que servir a Deus, nós temos que se sujeitar a Deus, ao invés de se sujeitar ao homem, né? Se humilhar para o homem, para a pessoa humana, vamos se humilhar para Deus, porque ele disse, humilhai-vos, humilhai-vos na minha presença, que eu vos exaltareis. Quando a gente se humilha diante de Deus, não é diante do homem. O homem, quando merece, temos que respeitar a liderança, enfim. Mas se humilhar, temer a Deus, somente a Ele. Quando a gente resistimos ao diabo, ele foge da gente. Pode ser hoje, amanhã, depois, anos, mas vamos resistindo, vamos criando experiência, vamos criando força, sabedoria, e ele vai saindo aos poucos, ou às vezes ele sai de vez, mas ele vai sair, ele vai fugir de vós, da minha vida, da sua vida, em forma de enfermidade, desemprego, maus pensamentos, seja qual for os problemas que ele represente, mas ele vai fugir. Mas não significa que ele não vai esperar a oportunidade para atacá-lo. Não significa que ele vai desistir da pessoa. Ele vai ficar ali esperando outra oportunidade para perseguir, para tentar. Porque ele fugiu de Jesus, mas ficou na oportunidade, né? Ficou esperando a oportunidade, né? Ficou observando Jesus para tentar. O diabo ele não desiste. Ele pode fugir, mas ele não desiste. E nós também não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Se o diabo ele investe contra a gente pesado, devemos investir mais ainda pesado contra ele em nome de Jesus. Devemos descobrir quais são as estratégias do mal, de Satanás, para que venhamos lutar contra eles. O guerreiro, quando vai à guerra, o soldado, ele tem que ser estrategista, né? Ter estratégia de guerra, procurar ver aonde o inimigo ataca, como o inimigo ataca, que horas o inimigo ataca, né? Quais são as suas armas, as suas maneiras de ataque, enfim. O soldado no quartel, ele aprende isso, quando vai à guerra, ele é instruído por isso, pelo comandante. Então é assim, se o diabo ataca em uma área, vamos procurar